Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Eleven Sessions. Estou aqui com Felipe Sichel, estrategista do Modal, um cara que assim tem sido uma honra e um privilégio gigantesco fazer parte nessa integração dentro do ecossistema do Modal. Sou Tomás Arquis, economista da Eleven, estamos aqui com os nossos convidados Sérgio Denicoli e José Luiz Orrico, e hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez tenha sido uma semana extremamente oportuna para falar sobre política brasileira. Tema fácil. Tema fácil. Tema simples. Que é descrever o cenário no qual a gente se encontra agora, Sichel. Pontualmente, longamente. Como quiser. Acho que a gente está, obrigado Tomás, acho que a gente está num momento bastante relevante em relação ao cenário político brasileiro. A gente sai de uma semana extremamente movimentada, nossos panelistas com certeza vão poder comentar melhor o que aconteceu, mas essa semana ela é fruto de uma grande antecipação da eleição de 2022, que ao invés de ter sido reduzida a atenção ao longo da semana passada em relação à eleição especificamente, ela acabou sendo intensificada. Fica mais evidente que a gente trouxe a eleição de 2022 já para 2021, apesar do cenário político, talvez com as movimentações da última quinta-feira, na sequência do 7 de setembro, terem acalmado um pouco. E é muito impressionante porque, normalmente, quando a gente pensa em movimentação eleitoral e antecipação do mercado, esses eventos, isso costuma acontecer 6, 8 meses antes da eleição. Agora a gente está há mais de um ano da eleição e agora a gente já começa a sentir essa sensibilidade, o que reflete já a polarização e a incerteza que a gente vai ter para o ano que vem. Mas, para falar mais disso, eu convido os nossos convidados. Como vão vocês? Bom dia. Bom dia, Tomás. Bom dia, Sichel. Seria legal brevemente fizerem uma apresentação, falarem sobre vocês e depois a gente vai ter uma exposição de cerca de 10 minutos sobre cada um para explicar exatamente esse contexto e depois a gente já engata num bate-papo. Tudo certo? Podemos começar com Sérgio, se apresenta brevemente. Ok, Tomás, obrigado, bom dia Sichel, é um prazer estar aqui falando com vocês, agradeço o convite, estou muito interessado nos painéis, vi que tem muita gente boa aqui e vou acompanhar de perto, e realmente é um prazer poder participar e falar um pouquinho da nossa experiência. Enfim, nós temos a PEISAT há mais ou menos 6 anos, mais ou menos o tempo que vocês existem aí também, da Eleven, que já faz um trabalho fantástico, e a gente se especializou então em analisar cenários políticos e econômicos através de dados. Nós vimos que havia realmente uma lacuna no mercado de uma análise mais profunda a partir de dados não estruturados. A gente identificou que muitas vezes os dados oficiais falhavam um pouco nas previsões, depois sempre tinha que haver alguma correção, então a gente optou por um caminho diferenciado, trouxemos algumas tecnologias, montamos uma estrutura tecnológica e hoje a gente faz leituras políticas com uma certa tranquilidade, se é possível usar esse termo, para análise política no Brasil. Mas nós temos tido bastante assertividade nas nossas análises, o que nos deixa bastante feliz, e eu queria trazer um pouquinho dessa experiência hoje aqui para vocês. Muito bom, muito obrigado, Sérgio. José Luiz. Bom dia, Tomás, bom dia, Sichel. Diferente de vocês, a Futura já tem 29 anos que está no mercado trabalhando com pesquisa eleitoral. A gente trabalha nessa área política, o DNA da empresa é a política. Nós fazemos isso antes de ser Futura. Em 92 nós fizemos já acompanhamento eleitoral e já trabalhamos com alguns políticos naquela época. E de lá para cá a gente vem fazendo esse acompanhamento político, principalmente com instrumento de pesquisa, seja ela quantitativa ou qualitativa. No mercado aí esse tempo, espero aqui trocar com vocês hoje algumas ideias sobre esse processo. O primeiro tema que eu ia abordar, vocês dois já abordaram. Pela primeira vez nós temos uma antecipação enorme na eleição. Na verdade, nós estamos falando agora em setembro, mas essa antecipação já vem desde o ano passado, ou talvez desde que o presidente Bolsonaro assumiu o cargo de presidente. Mas aí nós vamos ter tempo para falar um pouco mais disso. E prazer e muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom.
brevemente contextualizando, nessa última semana, né, a gente teve duas manifestações bastante diferentes, uma, digamos, a favor do governo no dia 7 e outra contra o governo no dia 12, com teores, com público e com quantidade de pessoas bastante diferente, né? O que os dados mostram é que houve uma manifestação muito forte, e surpreendentemente grande pelo lado do governo, enquanto as manifestações do dia 12 tentaram aglutinar várias ideias diferentes, mas não conseguiram unir uma força única para aglutinar uma chamada terceira via. O que a gente pode tirar sobre isso, Sichel, e depois a gente já passa para os nossos convidados fazerem a apresentação deles. Perfeito. Acho que a dinâmica foi exatamente essa. A gente teve uma manifestação muito forte do presidente Bolsonaro, do seu grupo de apoiadores, seguido depois de uma manifestação que efetivamente não conseguiu aglutinar. Essa expressão descreve exatamente o que aconteceu no dia 12, e aí se atribui a culpa, evidentemente, a culpa ou a responsabilidade, dependendo de qual linha do discurso você deseja adotar, mas se atribui isso a diversos fatores. Tem o fator de ser muito pulverizada, essa possível terceira via, tem o fator dos grupos que participam dessa pulverização serem muito antagônicos entre si, efetivamente, e tem também o fator que o próprio presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira da semana passada, atuou pesadamente para tentar retirar um pouco de pressão política na sequência dos riscos que vinham montando ao longo da semana, consequência também, por exemplo, da possível greve de caminhoneiros que chegou a se concretizar por algumas horas ao longo da quarta-feira e gerou efetivamente complicação no mercado. Mas acho que o fator fundamental que a gente consegue retirar de todo esse episódio, ele está muito relacionado à reação do mercado ao movimento. O mercado, ele provavelmente gosta de algum tipo de estabilidade, ele gosta de previsibilidade. E o que aconteceu na semana passada foi justamente o contrário. A gente teve uma intensificação de fatores políticos, contribuindo muito para um aquecimento, para um aumento da pressão em torno de assuntos que podem desestabilizar o país. E a gente sabe que na falta de uma liderança muito clara em direção a um ano eleitoral que vai ser movimentado, reformas que são absolutamente essenciais para a economia brasileira, elas acabam sendo deixadas de lado. Tanto é que não se discutiu nada além de ciclo eleitoral do ano que vem, ao longo da semana passada. Passou agora um pouco esse momento de crise, novamente pipocam discussões sobre avanço da BR do Mar, outros marcos que estão sendo discutidos no Senado, essencialmente algumas medidas para tentar estabilizar um pouco o nosso cenário macroeconômico, que é o relevante. Eu acho que esse discurso da antecipação da eleição, ele contribui principalmente para a gente ter uma redução do tempo disponível de discussão de questões chaves para a economia brasileira nesse momento. Como você comentou, a eleição é discutida talvez no segundo tri do ano eleitoral, normalmente pelo mercado. A gente está no terceiro tri do ano pré-eleitoral, ou seja, perdemos aí 2 a 3 trimestres que poderiam estar sendo consumidos para discutir o que a economia brasileira precisa fazer para voltar a crescer de forma sustentada, gerar emprego, resolver os desequilíbrios fiscais de forma sustentada e a longo prazo. Perfeito. A gente brinca, né, Eleven, que o mercado tem voz. Né? A gente sempre fala que o mercado tem voz. Na verdade, essa frase é do próprio dado. O mercado tem voz, e na semana passada ele deu um grito diante do apaziguamento, ainda que temporal. A gente vai esperar um pouco para saber se de fato é temporal esse apaziguamento do presidente. Uma outra frase complementando o que você disse, que o mercado ele não tem medo de crise. O mercado tem medo do escuro. Exato. Quando a gente não sabe o que vai acontecer diante dessa incerteza, a gente tende a ficar perdido, não sabe para onde vai, a bolsa, os juros tomam qualquer direção e fica essa volatilidade e essa instabilidade. Para isso é muito importante a gente olhar os dados, olhar o que as pessoas estão falando, olhar o que as redes sociais estão falando, e para isso já convido o Sérgio para dar suas considerações iniciais.
Obrigado, Tomás. Realmente, a gente tenta encontrar aí uma bússola, né, que nos oriente nessa turbulência política, mas eu acho que para a gente avaliar o cenário atual, a gente tem que voltar lá para 2016, não é nem 2018, né? Porque hoje a percepção de que a eleição começou antes, ela está muito clara. Mas a eleição de 2018 ela começou em 2016 nas redes, só que não era muito claro ainda, porque as redes eram um pouco periféricas, não para os utilizadores, para os internautas que já estavam conectados, mas de uma forma geral, até para a própria imprensa, a rede era uma coisa mais marginal, digamos assim. Só que a campanha do Bolsonaro ela começou em 2016 nas redes, né? E ela começou com um embate muito forte, com posições muito firmes, não somente do Bolsonaro, mas com uma série de pessoas que acompanhavam o então deputado polêmico, né? E reforçavam questões como, por exemplo, a volta da ditadura militar, a liberação do porte da posse de armas, a flexibilização disso, né? Isso veio num tocante muito forte, isso se estabeleceu mais claramente a partir, então, do início da eleição de 2018, havia a rede muito povoada de perfis de interferência, que a gente chama que são perfis criados para interferir na opinião pública, né, impondo uma agenda muito de costumes e muito focada também na segurança. Aí o que acontece? O Bolsonaro, então, ganha a eleição, uma surpresa, né, deixou de ser surpresa no final da eleição, mas no início ele era um candidato considerado um candidato com poucas chances de chegar à vitória, tanto que ele tentou muitas vezes conseguir um vice-presidente, teve dificuldades, né? Em última hora ele escalou o general Mourão e ganhou a eleição com uma estratégia de comunicação muito bem feita, né? Ele conseguiu impor a agenda da eleição o tempo inteiro, só que houve uma falha nessa agenda eleitoral, não no sentido de vitória, né? De disputa eleitoral em si, mas uma falha em termos de agenda de discussão do país, que foi justamente a falha do debate econômico. Nós vivíamos um momento onde o antipetismo estava muito acentuado, casos de corrupção, enfim, a questão do conservadorismo voltando na área de costumes, sendo imposto também, né, através desse movimento todo de redes, e o debate econômico ele ficou em segundo plano. Tanto que o candidato Bolsonaro, ele dizia, olha, não entendo de economia, então falem com o Paulo Guedes, que vai ser o meu ministro, enfim. E nós perdemos um pouco a capacidade, a possibilidade até de debater a economia. Então ele se elegeu com uma ideia de uma economia liberal, no decorrer do mandato isso foi se tornando um pouco mais turvo, né? E o que aconteceu? A economia brasileira ela se deteriorou, veio uma pandemia também que agravou ainda mais esse estado, e as pessoas então começaram a comentar, e a gente identificou isso antecipadamente nas redes, a questão dos preços, inflação, dificuldade de se conseguir emprego, enfim, a classe média começou a se incomodar um pouco, e a economia ela se impôs no debate eleitoral, e é o momento que nós estamos hoje, e depois eu vou mostrar alguns dados para vocês sobre isso também. Eu queria compartilhar a tela com vocês, que eu acho que para falar de dados é bom a gente mostrar uma plataforma. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Enfim, não tenho aqui o sistema de compartilhamento, mas pronto, se não tem eu falo aqui os dados para vocês. Se nós observarmos o início do governo Bolsonaro, o primeiro ano, ele teve uma capacidade muito forte de angariar apoios através das redes sociais. Então ele teve um ano extremamente positivo, em 2019, ele conseguiu impor agendas importantes, como a reforma da Previdência, com a ajuda também do Congresso. Ele veio num tocante bastante forte, as pessoas acreditando no governo, tendo muita esperança em relação ao governo. Quando nós entramos em 2020, isso começou a se diminuir um pouco, ele começou a perder alguma credibilidade, apesar de ainda manter bastante apoio, né? Houve depois uma queda por causa da pandemia, o que aconteceu no mundo inteiro, não era exclusividade do Brasil. O auxílio emergencial de R$600 acabou por ajudar um pouco, o Bolsonaro teve ali um momento de respiro perante essa pandemia, só que depois as coisas começaram a se agravar, e a partir do momento em que os índices de inflação começaram a crescer, o Bolsonaro começou a perder popularidade. Então, a nossa avaliação, o que nós vemos através dos dados, é que a perda de popularidade do presidente ela não se dá por questão de agenda ideológica e ela não se dá por questão da Covid. Apesar de que houve ali um início da CPI da Covid que afetou o governo, mas ele conseguiu depois reunir novamente a base de apoio, que é uma base forte, né, que a gente viu nas ruas, né, no dia 7, mas ele começou a perder credibilidade. A gente mede nas redes, nós temos uma tecnologia aqui na Pesata que mede sentimentos.
que é a base de toda a estrutura de análise de governo que nós fazemos, inclusive fazemos em tempo real, analisamos como é que está a popularidade do governo, a aprovação, quem considera ruim, péssimo, bom e ótimo, enfim, a gente vai analisando isso diariamente, inclusive uma parceria com o Banco Modal Mais, né? Então nós observamos que a partir do momento em que o Bolsonaro, que os preços começaram a subir, a confiança no Bolsonaro, que era o sentimento mais proeminente até o início desse movimento de volta da inflação, ela cai. E aí os sentimentos negativos se sobressaem, como raiva, tristeza, e as pessoas começam a ter um debate nas redes mais acentuado em torno de preços. Preços inicialmente da cesta básica e depois de serviços de uma forma geral, e nós estamos nesse ponto. Então, o presidente perdeu credibilidade junto à parte da população que ele tinha conquistado no primeiro ano, que já estava entendendo o governo como um governo positivo, essas pessoas começaram a ficar mais reticentes, e neste momento ele está falando muito com uma bolha de apoiadores, que é uma bolha bastante intensa, bastante mobilizada, mas é uma bolha, né? E aí nós temos uma divisão política forte, né, uma cisão da política brasileira, que é o bolsonarismo e o petismo. Eu não diria que é esquerda ou direita, porque esses conceitos a gente teria que entrar aqui em milhões de outras questões, né? Eu não diria que o governo do Bolsonaro é um governo típico de direita, como eu não diria que o governo do PT é um governo típico de esquerda, né? Há ali nuances. Então eu diria petismo e bolsonarismo é o que divide hoje as redes. Quando a Terceira Via anunciou essa manifestação no último domingo, nós começamos a analisar como é que estava a movimentação em torno disso. Houve ali um momento que eles conseguiram algum engajamento, mas com a manifestação do dia 7 do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, houve uma diminuição do engajamento e a gente já tinha antecipado que seriam manifestações com pouca gente. Isso por quê? Porque na internet a eleição já começou antes do processo eleitoral, até antes deste momento, né? Já começou há alguns meses. E a Terceira Via ainda não se colocou de uma forma muito forte na internet, nas redes. Nós temos realmente os lulistas e os bolsonaristas muito intensos, dominando essa agenda digital, e nós temos aí uma Terceira Via muito fragmentada, com diversos candidatos tentando impor alguma agenda e eventualmente conseguem. Então, por exemplo, eu posso citar o caso do Eduardo Leite, quando assumiu a homossexualidade, conseguiu ter um destaque muito forte nas redes, chegou a abarcar quase 30% das menções naquele período, aos presidenciáveis, que nós medimos também, e 2 dias depois ele voltou ao que era antes desse momento, ele não conseguiu aproveitar essa exposição que teve. O Ciro Gomes, igual, eventualmente, quando entra em alguma polêmica, quando fala algum tema mais forte que chama a atenção das pessoas, ele consegue ter algum destaque, e tempos depois, um dia, às vezes menos de um dia, volta ao tamanho pequeno nas redes, né? Isso aí, o Ciro abarca cerca de 5% das menções, mais ou menos, o Bolsonaro cerca de 60%, o Lula cerca de 30%, isso vai variando. O João Dória igual. Então nós temos aí uma Terceira Via ainda sem uma identificação com a população, sem conseguir entender qual é a posição dela, qual é o debate que ela tem que colocar nesse momento de calor político, né? E se nós observarmos outros países que tiveram essa fragmentação também entre forças antagônicas que se retroalimentam, houve eleições muito apertadas, né? Eu posso citar o Peru, a Polônia, posso citar os Estados Unidos, e esse cenário começa a se identificar também com a realidade brasileira. Neste momento eu não diria que há um espaço forte para a Terceira Via, ela precisa se reconstruir. Os dados mostram também que o Bolsonaro, se quiser realmente garantir um caminho mais tranquilo para uma reeleição, ele tem que realmente melhorar a economia. Nós fizemos um estudo recente e observamos que o tema emprego é um tema que está crescendo muito entre os internautas que se manifestam na rede a respeito de política, e não é a questão do desemprego apenas, é a questão de direitos trabalhistas, isso tudo está vindo de uma forma muito avassaladora. A saúde, que imperou aí nesses últimos 2 anos, esse período de crise da Covid, né, de pandemia, ela começa a perder um pouco de relevância, apesar de ser o tema mais relevante, e começa a deixar um espaço que era da Covid, de queixas sobre Covid, enfim, conversações sobre isso, para um espaço sobre questões de operações, cirurgias eletivas, enfim, que o SUS ficou sobrecarregado, e isso está trazendo agora uma certa insatisfação na população. Então eu diria que hoje o debate eleitoral ele se faz muito em torno da economia e da saúde e do emprego. Então as coisas andam juntas, nenhum dos candidatos dos pré-candidatos ainda apresentou uma plataforma realmente consistente para resolver esses problemas, o debate ainda está um pouco incipiente, né? Não há muitas proposições em relação a isso, a gente patina ainda nas reformas, há um embate político que se atenuou com a carta do Bolsonaro, com o recuo, que nos traz novamente para a agenda que realmente importa, né?
que é a agenda do que vai ser da vida das pessoas, né? Como é que ela vai melhorar. E as redes vão mostrando todo esse embate de ideias, e a gente vai conseguindo, então, medir aí quais são as perspectivas do cenário político. Então, hoje, o diagnóstico que eu faria é esse: o Bolsonaro, se quiser se reeleger, vai ter que melhorar a economia. Se não melhorar, vai ter uma reeleição muito difícil. O Lula vem se aproveitando um pouco da imagem que teve do período que ele governou, que era uma imagem mais positiva na área econômica. O Brasil enfrentava um cenário menos turbulento como o de hoje, né, e os resultados eram melhores. Curiosamente, o governo Dilma, ele é praticamente anulado nas redes, é como se pulasse do Lula para o Bolsonaro. É uma coisa bastante curiosa. Inclusive, o governo Temer também sofre dessa questão, que é justamente um efeito colateral dessa polarização, né. As pessoas falam do Lula, como é que era a vida na época do Lula, e comparam com o Bolsonaro. E a vantagem que o Lula está tendo hoje nas pesquisas eleitorais, e o Rico vai falar disso certamente, eu atribuo justamente a questão econômica. Melhorando a questão econômica, a tendência é que isso se equilibre, e provavelmente nós vamos ter aí uma eleição bastante disputada, como aconteceu em outros países. Se não melhorar a questão econômica, provavelmente nós vamos ter esse cenário que nós estamos vendo agora até o final das eleições. Com algumas agendas que vão surgindo, né, como aconteceu no caso da greve dos caminhoneiros, que foi uma greve que curiosamente, ela não foi como a greve da época do governo Temer, que foi uma greve que veio das bases, né, foi uma greve imposta, basicamente. Nós observamos esse movimento na rede de caminhoneiros que eram parados ali para fazer parte desse movimento. A agenda dos caminhoneiros estava um pouco descolada da agenda do movimento de apoio ao governo, mas houve ali uma demonstração de capacidade de mobilização do Bolsonaro muito interessante, né, não somente pelo fato dele ter uma liderança que leva milhares e milhares de pessoas às ruas, né, mas também uma capacidade que ele tem de liderar movimentos que podem, inclusive, prejudicar o abastecimento do país se for necessário um embate político, né. Então, em se tratando de um governo bastante bélico, né, e conflituoso, e um governo que vem implantando aí uma ideia de que as urnas são fraudadas, etc., eu não descartaria também para 2022 um cenário em que, se houver realmente ali uma percepção do eleitor do Bolsonaro que a eleição pode vir a ser fraudada, enfim, que há um movimento para retirá-lo da disputa de uma forma que não seria a forma correta e democrática na visão desses grupos, eu não descartaria aí uma mobilização forte que poderia gerar algum impasse no país em termos de abastecimento, enfim. Mas são cenários especulativos, né, e que a gente vai tentando antecipar para o mercado, e que eles apontam realmente nas redes antes, e é o nosso trabalho, é justamente olhar esses sinais, identificá-los e passar para o mercado isso, e ver como é que eles vão se concretizando, né. O que eu posso dizer para vocês é que a rede é realmente um bom indicativo. A gente tem conseguido fazer essa leitura, como eu falei inicialmente, dessa turbulência brasileira, né, diária. Eu costumo dizer que o Brasil é quase uma série da Netflix, né? Todo dia tem um plot twist ali que a gente tem que acompanhar, e se você perde um capítulo da série, fica difícil pegar o fio da meada. E os dados nos permitem, então, acompanhar todos esses capítulos dessa série para tentar entender qual vai ser o final dessa temporada que termina agora em 2022, mas o que nós temos de dados nos permite fazer muitas comparações. Nós temos dados desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, que nós fomos analisando, né? Então a gente consegue fazer muitas análises olhando o que já aconteceu, fazendo prospecções, e é isso que a gente tem tentado entregar para vocês. É isso que eu quis falar um pouco aqui nessa minha introdução, né? Eu vou deixar o meu colega, o Rico, lá do Espírito Santo também, eu sou capixaba. Ele está lá já há muitos anos, já faz um trabalho fantástico, né? Há quase 30 anos, a gente conhece muito a Futura. Aliás, é um prazer o Rico estar aqui com você também. Acabei não te cumprimentando lá no início, né? E queria, então, passar aí para os moderadores a palavra. Se tiver alguma questão também, estou aqui à disposição. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou te falar que esse roteirista, parece que cada dia que passa ele está mais maluco nessa série que dita os ritmos da política brasileira. Então, mas assim, a análise do Sérgio mostra o quanto é importante a gente analisar os dados e observar as redes sociais. As redes são o presente e o futuro, então a gente ter um olho direto nas redes é fundamental. Agora, pensando nessa polarização, pensando numa base de apoio do presidente, que ela é bastante sólida, apesar das constantes ameaças dele ao Estado Democrático de Direito e afins. Como que a gente vê, aí já passando para o José Rico, como que a gente vê o movimento das pesquisas
e das intenções de voto diante desses constantes plot twists na política brasileira? Tomás, a primeira coisa que eu queria falar, até você e o Cício já trataram em termos disso, é que é o primeiro presidente que trabalha para antecipar o processo eleitoral. Normalmente, todos os presidentes trabalham jogando o mais para frente possível a discussão do processo eleitoral, até de forma a não permitir que um candidato de oposição cresça muito antes que o governo dele acabe não tendo força para passar algumas coisas algumas reformas que eles gostariam de fazer, algumas ações que eles gostariam de fazer, eles têm uma certa proteção. E o Bolsonaro, ao contrário, desde o primeiro dia de governo, já está falando num processo de reeleição. Então, isso antecipou muito esse processo. E o processo eleitoral, essa antecipação da eleição, ele não vai na direção da agenda do eleitor, né? A agenda do eleitor, como o Sérgio falou, algum tempo atrás aí era a Covid, que parece que, felizmente, ela começa a sair da nossa agenda, pelo menos na forma que ela estava, de ter paralisado o país por conta disso, e começa a entrar na agenda que é um pouco mais econômica, né? Você tem a agenda da fome, que aumentou, que os pobres aumentaram muito, você tem a agenda da saúde, claro que ela era o principal, mas não, ela continua sendo muito importante. Tem uma outra agenda importante, que é a agenda da educação. A pandemia trouxe uma crise grande para essa área, nós temos um atraso de estudantes aí nessa questão muito sério, muito grave, que precisa ser resolvido, né? São coisas que a gente tem que segurar. E você ainda tem o desemprego, que aí a gente já vem mais para a área econômica mesmo, né? O desemprego, que é um desemprego muito alto, e a gente não vê assim grandes perspectivas de se trabalhar em termos disso, porque você tem investimentos, ou você tem os investimentos andando muito lentamente. Então, você tem assim pouca possibilidade de acabar com a crise de desemprego. Então, a agenda do eleitor não é uma agenda eleitoral, é uma agenda de vida, é uma agenda do que eu preciso fazer e do que vai melhorar a minha vida. Então, se você não tiver uma capacidade de fazer uma melhora na vida das pessoas, certamente o presidente vai ter muita dificuldade, apesar dele manter um nível até interessante de apoio na rede. Agora, esse apoio, eu acho que significa mais alguém que representa um antissistema, né? O sistema, do ponto de vista da população brasileira, está meio que apodrecido, né, do ponto de vista de percepção. Então, alguém que consiga vestir uma camisa contra esse sistema apodrecido, ele encontra algum apoio, mesmo que ele faça algumas coisas que a gente não consiga nem bem entender como é que as pessoas apoiam isso. Uma outra coisa importante é a polarização. Tanto ele quanto o PT e o Lula querem essa polarização, porque essa parece ser a melhor chance dos dois. O Lula sabe que, se ele for disputar uma eleição contra um candidato que não seja o Bolsonaro, ele vai ter mais dificuldades, não será uma eleição muito simples. E o Bolsonaro sabe que a manutenção do Lula, o Lula vai ser candidato, então ele está disputando com o Lula, ele está trabalhando para fazer essa polarização e para não deixar o que a gente tem chamado aí de terceira via, né? E quando a gente fala um pouco de terceira via, quando a gente pega as pesquisas que a gente tem feito, a gente tem aí um percentual razoável do eleitorado, em torno aí dos 30% a 35%, que não quer nenhum nem outro. É um pessoal que, evidentemente, nesse momento tem até uma rejeição maior ao Bolsonaro. Parte dessas pessoas vão votar nulo ou branco, e parte dessas pessoas vai acabar optando pelo que eles acham menos pior. Então, é o que a gente está chamando do voto contra. Nós vamos para uma eleição onde não vamos escolher o que é melhor,
O cidadão, o eleitor, não vai escolher o que ele acha melhor para o país. Vai escolher aquele que ele acha menos pior, se a gente continuar nesse processo de exposição. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, que a gente está falando nessa questão da rejeição do Bolsonaro, nessa coisa muito grande, ele é muito exposto, né? O presidente da República está exposto. O Lula está um pouco escondido, ele não está tão... Porque quando nós perguntamos na pesquisa anterior quais eram as prioridades do cidadão, entre essas todas que eu não falei na principal, que é o combate à corrupção, que continua sendo a principal prioridade do eleitor. E quando a gente vai fazer um cruzamento disso com o voto, quem cita o combate à corrupção como a prioridade mais importante não vota no Lula. Esse acaba indo votar no Bolsonaro. O Bolsonaro consegue ainda, por ser um candidato entendido como antissistema, e eu acho que a estratégia dele é essa, tudo que ele está fazendo é para ser considerado um candidato antissistema, né? Ele vai no encontro dessas pessoas, no encontro das pessoas que acham que o sistema está apodrecido. Então, o cara que é o antissistema, mesmo que não seja o supra-sumo em termos de economia, é o cara que é escolhido por essas pessoas. E não são poucas, essa foi a prioridade mais citada entre todas. Então, eu acho que quando houver uma exposição maior da candidatura do Lula, isso pode vir, de alguma forma, a beneficiar o Bolsonaro e o candidato antissistema, e a gente ter uma eleição mais competitiva do que parece. Se bem que a economia é, como disse o Sérgio, um fator muito importante. Se você não tiver uma melhora na situação de vida das pessoas, em especial nessa da pobreza, da fome, o Bolsonaro vai ter uma outra dificuldade, mesmo sendo o candidato que é um candidato antissistema. E aí, se a gente for andar um pouco mais e ir para o voto segmentado, pensar no voto segmentado, o voto dos pobres, do nordestino, está no Lula. Os votos daquele classe média, mais do sul, está com o Bolsonaro. Quer dizer, você tem uma segmentação, a polarização segmentou o país. Um pedaço do país está de um lado, um pedaço do país está do outro lado. E talvez a regionalização diga mais hoje sobre a polarização do que as questões de renda, de faixa etária, apesar de que os pobres estão com Lula, os que têm mais recursos estão com Bolsonaro. E aí onde é que fica a terceira via? A terceira via não fica. Por quê? Porque não tem um candidato que vista a roupagem que é necessária para o cidadão, para o eleitor. Que qualquer roupagem, uma pessoa tenha muito envolvimento político, ou seja, uma pessoa que não participa desse jogo, do sistema que está aí, uma pessoa que tenha credibilidade e uma pessoa que tenha, principalmente, um discurso social. E aí, por que a polarização se mantém? A polarização se mantém porque você tem, de um lado, que, apesar de fazer parte do sistema e de ter, menos o partido dele e ele, muito com as questões que a população considera de corrupção, você tem que representa o combate à fome, que o Lula, o PT, hoje vestem essa camiseta com muita facilidade. E, por outro lado, você tem um candidato que representa o antissistema. Então, isso polarizou muito o voto. Isso tem uma dificuldade. Eu acho que a terceira via vai ter que pensar rapidamente, vai ter que escolher um candidato rapidamente e vai ter que trabalhar o candidato. Mas, mais do que isso, eu acho que essa eleição só tem chance para a terceira via se as instituições não políticas, eu vou chamar de não política, apesar de toda instituição, na minha opinião, ser política, mas essas instituições trabalharem politicamente. E aí eu vou vir aqui para o Espírito Santo e dar um exemplo do nosso Estado. Na década de 90, o Espírito Santo era certamente considerado, se não mais, um dos estados mais corruptos do Brasil. Era muito difícil. A Assembleia Legislativa dominava o cenário e, inclusive, tem, só como exemplo para vocês, tem uma fala do presidente da Xerox, que foi instalar um laboratório de excelente deles
acabou indo para Costa Rica, ele ia instalar no Espírito Santo, e ele saiu daqui dizendo o seguinte: eu não vou instalar o laboratório no Espírito Santo porque o sistema aqui é muito corrupto, me pediram dinheiro para fazer isso. Por isso eu estou indo embora. Isso foi no final da década de 90. E aí o que aconteceu? Os empresários primeiro se juntaram, formaram uma instituição não governamental, o que juntou todo mundo de todas as áreas, serviço, indústria, comércio e agricultura. Junto deles, as igrejas, a OAB e todas as outras organizações, teoricamente não envolvidas no processo político, entraram no processo. Nós precisamos mudar isso. E, ao precisar mudar isso, encontraram o candidato certo, que na época foi o ex-governador Paulo Artung. E fizeram, junto com o governador, a campanha. O que eu quero dizer? Nós só vamos conseguir que a terceira via tenha alguma expressão se as instituições não políticas, de novo, entre aspas, resolverem atuar no processo. Elas precisam atuar junto às instituições políticas. Se elas atuarem junto às instituições políticas, a terceira via pode ter alguma chance. Se não fizer isso, não terá, porque os políticos vão ter os seus projetos pessoais. O Ciro dele, o Dória o dele, o Eduardo Leite o dele, o Mandetta dele, e os grupamentos partidários, e o movimento de domingo mostra isso claramente, é de muito difícil união. Então, se você não tiver uma ação mais forte da criação de uma possibilidade de um candidato de terceira via, nós vamos ter essa polarização que está aí, porque o Bolsonaro muito dificilmente terá menos de 20% dos votos. E o Lula muito dificilmente terá menos de 20% dos votos. Aí você pega outros 20% que não vão votar em ninguém, sobra 40% para dividir entre 4, 5 candidaturas, que nenhum deles vai alcançar 20% dos votos. Então, nós provavelmente teremos essa polarização. Bom, era isso que eu queria aí colocar mais para vocês, e me coloco aqui à disposição para me inteirar, para conversar um pouco mais e para detalhar algumas opiniões que eu dei aqui, que foram muito rápidas. Mas as opiniões, só fechando, elas estão todas construídas com base nas pesquisas que nós temos feito e que temos avaliado junto aí do Banco Mundial. Obrigado e à disposição. E, Sérgio, eu esqueci de te cumprimentar também. Bom dia para você. Perfeito, Zé Luiz. Eu vou colocar já, aproveitar a deixa que você deu, que fica à disposição para perguntas, para colocar a primeira, puxando para um assunto muito interessante que você comentou, que é em relação ao fato que as eleições parecem muito decididas agora, mas isso não necessariamente vai perdurar ao longo do tempo. Acho que até uma ressalva sempre relevante de ser feito, que quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de uma foto de momento, a gente não está falando do filme que está se desenvolvendo por trás. A foto de agora não necessariamente é a mesma foto de daqui a um mês, 2 meses, vai saber daqui a 6 meses com o tamanho da incerteza geral que a gente observa em relação a tantos fatores econômicos, de saúde, etc. Mas uma pergunta específica, você teria uma suposição de quando e por que esse quadro eleitoral poderia virar e se tornar mais competitivo? Na verdade, Sichel, o eleitor, a eleição não faz parte da agenda dele nesse momento. Então, quando você vai fazer uma pesquisa e pergunta, ele vai muito para o recall, né? O eleitor vai se posicionar mesmo, a gente costuma dizer o seguinte, a estabilidade da democracia brasileira, e nós estamos falando aí, nós estamos vindo nisso desde 85, então nós estamos chegando próximo de 40 anos, e o número de eleições que nós fizemos a partir de lá vai ensinando ao eleitor que a eleição acontece em outubro. Então, ele tem calma, ele não precisa colocar isso na agenda dele agora. Quando é que ele começa a colocar isso na agenda dele? Quando efetivamente os candidatos começam a ser indicados. Julho, agosto. Para o eleitor, evidentemente, o presidente antecipou a eleição e nos meios políticos e nas instituições, principalmente quem trabalha com o mercado, nas instituições empresariais, isso é uma discussão muito presente. Nós que trabalhamos com política, isso hoje é uma discussão muito presente. Mas eu garanto para você o seguinte, mais de 80% da população isso não está colocado. Não é hora ainda de se discutir a eleição para eles. A discussão vai se dar lá na frente,
pode até ser um pouco antecipada, pode começar a discussão um pouco mais, mas o eleitor mesmo, eu costumo dizer aqui já há algum tempo, que o eleitor mesmo entra na eleição em setembro. É onde ele vai se preocupar com em quem que eu vou votar, né? O que acontece é que a eleição foi antecipada, o presidente antecipou a eleição, o PT e o Lula estão escondidinhos debaixo da mesa, faz um movimento aqui, outro ali, mas não fazem um movimento volumoso. Se quisessem ter feito um movimento volumoso, já teriam, porque esse movimento que o Bolsonaro fez, o PT tem condição de fazer do mesmo tamanho ou maior, a gente sabe disso, ainda mais com essa chance de voltar e tentar mostrar que aquilo tudo que fizeram com eles foi uma covardia, né? Que eu acho que é o mote dos petistas, né? Que eles não fizeram nada errado, né? Que tá tudo que aconteceu foi perseguição, especialmente pegaram o Moro como ponto focal e jogaram nele, né? Como se somente a Justiça de Curitiba tivesse tratado dessas coisas. Então, mas ele está escondido. Por quê? Porque eles, evidentemente, fazem pesquisas, sabem que a corrupção é uma coisa que bate na cabeça do cidadão, que o cidadão tem esse tipo de preocupação, e eles sabem que isso está vinculado a eles. Eles sabem que não adianta nada esse negócio de processo, isso faz parte do apodrecimento do sistema. E o Lula hoje é um candidato do sistema, né? Não tem erro. É aí que o Bolsonaro está jogando. E ele vai jogar. Não, vocês não tenham dúvida. Esse Bolsonaro calminho é Bolsonaro para pouquinho tempo. Já já ele vai, evidentemente, com um pouco mais de cuidado, eu acho que ele passou do ponto, e isso eu não sei se é possível controlar nele, né? Ele é uma pessoa que passa muito do ponto, sempre, não tem muito controle, mas ele vai tentar ter um pouco de controle, mas ele vai voltar, e ele vai continuar se apresentando como candidato antissistema, um candidato que vai brigar com o STF o tempo todo, um candidato que vai brigar com algumas questões no Senado e na Câmara. Esse é o foco dele. Ou ele se apresenta como candidato antissistema, ou ele perde a eleição, né? E nesse momento ele está muito difícil a eleição para ele. Muito obrigado, José. Eu queria que o Sérgio comentasse também essa mesma questão, e eu já engato com um segundo ponto, que é a questão das narrativas, tá? A gente, assim, viu nessa última semana a capacidade que o governo, e até a própria oposição, pensando no petismo, tem de criar narrativas. Agora, especificamente sobre o governo, a gente teve... claramente esticou a corda, e na hora de recuar a gente viu que a base dele foi bastante crítica no primeiro momento, mas em uma questão de poucas horas, na live que o presidente fez, ele já conseguiu aglutinar sua própria base de apoio de novo e manteve a narrativa de que não, ele teria feito um movimento estratégico para garantir a governabilidade e afins. E a gente não vê isso só nessa questão das greves e das manifestações dessa última semana. A gente vê com a alta do preço da gasolina, com a Covid, sempre existe alguma narrativa para culpar qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, senão o governo. Agora sim, na eleição, a gente vai, pensando já para frente, a gente provavelmente vai ter uma inflação acima da meta, a gente vai ter um desemprego acima do nível em qual estava quando o governo assumiu a presidência. E então os indicadores econômicos que você disse que vão ser determinantes para pautar a eleição, eles vão estar em um ambiente deteriorado. Qual narrativa? Você acha que ele vai manter essa estratégia narrativa? E se sim, qual narrativa você acha que o governo vai embarcar para justificar essa piora nos indicadores econômicos? Posso fazer um adendo, claro, puxando só porque foi bem na linha. Mas, Sérgio, adicionando a pergunta do Tomás, a base de apoio do governo atualmente, ela é uma base cada vez mais bem articulada? A gente, por assim dizer, o presidente drenou as partes que estavam menos alinhadas com ele, mas retém agora um apoio de um núcleo duro realmente, grande ainda, mas muito articulado e muito difícil de ser desconstruído?
É muito interessante essa questão das narrativas. Eu acho que eu vou responder as duas perguntas explicando um pouco essa dinâmica da rede. Rede nada mais é do que uma narrativa que se impõe e as pessoas acabam por absorver essa narrativa. O que são as hashtags? Né? São grupos que levantam uma bandeira e se reúnem em torno de um tema. O Bolsonaro ele tem uma capacidade muito grande de criar narrativas próprias. Eu posso citar, por exemplo, o voto impresso, a questão desse embate com o Supremo, e ele tem uma rede muito bem estruturada, não somente redes sociais, mas uma rede de jornais, canais de YouTube, influenciadores, etc., que o acompanham e impõem as ideias que ele tem interesse em impor, e ele tem um domínio muito grande desse núcleo que o acompanha, justamente porque é uma capilaridade dessa rede que foi montada, com grupos de WhatsApp, inclusive, né? E esse grupo bolsonarista é alimentado com essas narrativas o tempo inteiro, por isso que ele mantém esse grupo agregado. Se nós observarmos em termos de narrativas gerais em torno do que está se desenhando para o ano que vem, como eu falei, nós tivemos aí a questão da corrupção, né, que ela se coloca ainda, apesar de ter enfraquecido um pouco do lado do Bolsonaro por causa das rachadinhas. Então nós temos uma bandeira um pouco à deriva, o Lula não vai entrar nisso, obviamente, né, por questões óbvias. O Bolsonaro ainda tenta impor, mas ele consegue convencer a bolha dele, mas quem está fora da bolha começa a olhar com uma certa resistência a questão do combate à corrupção, justamente por causa de rachadinha, questão da compra de vacinas, né, com possibilidade de superfaturamento, né, com que foi levantado aí pela CPI e tal. Então quem está fora da bolha tem esse receio. Nós temos a questão do emprego, como eu falei, não somente o desemprego, mas a questão de leis trabalhistas também, e nós temos a questão da saúde, que está sendo colocada. Então a terceira via ela está sem bandeira, né? A terceira via não é mais a via que combate a corrupção, ela não é mais a via que vai restabelecer a economia, como já foi no passado, mesmo porque parte dessa terceira via, ela ainda está dentro do bolsonarismo, então ela não consegue impor essa agenda econômica como aconteceu no passado, e cada eleição tem o seu tema, né? Já foi social, já foi econômico, já foi de costume, já foi segurança, e tem a questão da saúde, que como eu falei, foi o tema dos últimos 2 anos, e agora também continua sendo a partir do momento em que o SUS tem aí uma demanda reprimida gigante, né? E que vai precisar dar conta disso. Nenhuma dessas 3 bandeiras ela está sendo absorvida pela terceira via. O caso da corrupção, o Moro era uma liderança muito forte. Sempre que havia alguma coisa falando de corrupção no Brasil, os moristas se levantavam nas redes. Isso aconteceu até um certo ponto. Quando o Moro desapareceu, isso também diminuiu imensamente, porque antes qualquer denúncia, seja contra o Bolsonaro ou contra o PT, as pessoas falavam do Moro. Então ele tem aí um potencial forte para empunhar essa bandeira e conseguir agregar votos em torno desse tema, mas não me parece um candidato, né, um pré-candidato, porque as ações dele não demonstram essa intenção de se candidatar. No caso da saúde, talvez o Mandetta pudesse ali ocupar esse espaço, mas também não tem tanta relevância, né? Muito provavelmente grande parte das pessoas nem vai fazer uma associação no Mandetta com saúde mais, porque ele perdeu esse debate e acabou entrando nessa discussão de oposição ao governo e ficou colocado meio de escanteio dentro desse projeto, sendo que poderia apresentar aí uma ideia mais forte para a saúde e não fez. Emprego, nós teríamos que ter aí, por exemplo, um governo que tenha conseguido gerar muito emprego, superar as dificuldades da pandemia, e nós não temos. Então falta narrativa para a terceira via, né? E nós temos narrativas que são clássicas, tanto do bolsonarismo quanto do PT. Do bolsonarismo é o quê? Conservadorismo, a questão das tradições cristãs, né, que ele se coloca muito bem em relação a isso, próximo a igrejas neopentecostais, principalmente. A questão do antissistema, que o Rico falou e explicou muito bem. E nós temos aí do PT a ideia de que a economia foi uma economia forte, pujante na época do Lula, e a ideia de que a esquerda é melhor que a direita, aí entra na questão da retroalimentação, na esquerda lulista seria melhor que a direita, bolsonarista, é bom deixar isso bem claro, né? E que vai se retroalimentando e mantém aí 2 pilares fortes que se complementam e que trazem votos também. E aí nós temos esses temas que eu falei que estão perdidos à solta e não tem nenhum representante para que a população possa identificar como um representante que traga ideias novas e soluções para esses problemas. Pode acontecer de alguma liderança realmente encampar esses temas que estão sobrando, digamos assim, que tem bandeiras à solta, e conseguir agregar votos? Pode ser que sim. Neste momento, talvez o Ciro Gomes é o que tenha tido uma percepção um pouco melhor e tenta buscar ali na ideia da economia alguma coisa, né, e é o que eu acredito eu, que é o que segura bastante ali aquele eleitorado dele, que dessa terceira via é o que se mostra um pouco mais consistente.
Mas os demais não têm nenhuma narrativa presente e fica muito difícil também você estabelecer pontes, né, se você está dentro de um movimento de rede que já é dominado por uma polarização. O Moro tem muito apoio, conseguiria talvez, se ele tivesse a intenção, ele conseguiria agregar pessoas em torno desse movimento dele, mesmo porque pegaria já a parte do centro que se mobilizou. O MBL, por exemplo, tem uma mobilização que se enfraqueceu muito ao longo dos anos, e nós vimos isso no último domingo, mas ainda é alguma mobilização, né? Ele consegue levar algumas pessoas para a rua e quebram, ainda que minimamente, quebra esse duopólio aí, bolsonarista e lulista de militância de rua. Mas pode ser que com um candidato mais forte, com uma bandeira realmente, que as pessoas se identificam, como é o caso do combate à corrupção, que o Bolsonaro vem perdendo, e que o PT jamais teve, né? Ou se teve foi no passado bastante, anos 80 talvez, então talvez o Moro pudesse trazer isso e trazer novos subsídios aí para a gente poder acompanhar a eleição, né? Como no Brasil tudo é possível, de repente um nome como o dele aparece. Por enquanto não, por enquanto o cenário é de monotonia, de bandeiras abandonadas e de dicotomia aí entre lulismo e bolsonarismo, inclusive nas redes também. Sérgio, obrigado pela sua resposta. Falando em tudo é possível, é importante a gente tratar de um ponto que, assim, ainda a gente considera um risco de cauda, mas é importante a gente falar sobre isso até para conscientizar. É uma pergunta rápida, tanto que o nosso painel já está acabando, temos mais 5 minutos, então, apesar de complexa, uma resposta rápida. As eleições de 2022, diante dos riscos de alguns grupos tentarem deslegitimá-la, ela corre um risco? Você vê os participantes, as pessoas indo às ruas protestando em relação ao resultado da eleição, e isso pode colocar em risco o nosso próprio Estado democrático de direito? Eu acho que vai ser a tentativa do Bolsonaro se ele tiver perdendo a eleição, né? Que ele quer dar um golpe, acho que nenhum de nós tem dúvida disso. As instituições nesse momento estão muito fortes, mas a gente nunca sabe daqui até outubro do ano que vem se elas continuam, porque do ponto de vista do eleitor, as instituições estão apodrecidas, as instituições públicas, né? Isso é uma coisa muito grave, né? E se o Bolsonaro sentir que ele tem apoio para peitar as instituições e que ele consegue, ele fará. Isso até se for favorito para a eleição, né? Eu acho que o Bolsonaro é um golpista, né? Isso aí ele já mostrou claramente no perfil dele, né? O que ele não tem hoje é apoio das instituições, inclusive apoio das Forças Armadas, para tomar essa medida. Mas se ele achar que em algum momento, vendo que vai perder a eleição, que em algum momento ele pode fazer isso, que vai dar certo, ele fará. Ele fará. Se vai dar para fazer ou não, vai depender das nossas instituições e vai depender... Eu só queria falar uma coisa, Tomás, que eu acho que é muito importante aqui. Vai depender do seguinte: nós precisamos participar da política. Isso só não vai acontecer se todas as pessoas que pensam política participarem da política, participarem, atuando junto aos políticos, sabe, fazendo trabalhos em função de buscar o melhor para o país. Porque hoje o que normalmente nós fazemos é cada um buscar o melhor para si, para o seu negócio. Nós precisamos fazer primeiro, eu acho que quem não conhece devia vir conhecer o exemplo do Espírito Santo, que vai correr risco lá na frente, não quer dizer que não vai correr risco, não. Mas o Espírito Santo, em 20 anos, é outro Estado. Isso foi produzido com a participação das pessoas na política. Como é curto, eu não vou me alongar muito. Sérgio? Então, eu acredito que o Bolsonaro, eu costumo dizer isso, o Bolsonaro ele não é causa, ele é consequência, né? Nós temos um cenário hoje brasileiro de um candidato
que foi preso, que teve envolvido em imensos escândalos de corrupção e que está livre disso tudo, né? Então a população que é antissistema, ela olha o poder judiciário de uma forma muito negativa, né? E obviamente um candidato como o Bolsonaro, se for derrotado por esse sistema institucional que nós temos, ele não vai realmente aceitar isso de bom grado, como nós já vimos e como já está presente nas narrativas dele, né? Então, acredito sim que possa haver algum tumulto, porque essas instituições realmente foram se definhando ao longo do tempo em termos de credibilidade, não resgataram ainda essa credibilidade, vão precisar de alguns anos para isso, e claro que num ambiente turbulento de disputa acirrada política, se houver a derrota de um dos lados e um desses lados realmente apelar para uma crise de ruptura, né, como já tem apelado em alguns momentos, eu não duvido que nós vamos ter períodos de certa turbulência e vamos ver como é que a nossa democracia vai reagir a isso. Perfeito, muito obrigado, Sérgio. Seguindo até o conselho do Rico, é muito importante a gente participar da política, fazer parte da política, e para isso se informar, estar a par do que está acontecendo, estar a par do que as outras pessoas estão dizendo, é fundamental para a gente entender e fazer parte e construir a nossa democracia. Por isso, a análise desses dois caras ajuda muito, não só o Banco Modal, a Eleven, mas a todas as pessoas que querem se informar e entender mais um pouco sobre a política brasileira. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos. A gente vai ter painéis espetaculares daqui para frente. A gente vai ter o Luiz Stuberger mais tarde falando mais de política com o Luciano Dias e com o Felipe Sichel, mas por hora eu só gostaria de agradecer muito a sua presença, Sichel, Zé Luiz, Sérgio, muito obrigado pela presença, por aceitarem o convite e participarem do Eleven Sessions. Há 6 anos nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora, chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.